Vamos ser honestos por um segundo e encarar a matemática da coisa. O primeiro filme do 007, O Satânico Dr. No, estreou em 1962. O último, Sem Tempo para Morrer, saiu em 2021. Isso são quase 60 anos de serviço ativo. Pela lógica biológica, pelas leis trabalhistas vigentes, o James Bond não deveria estar correndo atrás de vilões em cima de trens em movimento. Ele preferia estar numa fila preferencial do INSS e contando histórias sobre aquela vez que eu lutei contra um cara com dentes de aço. Mas não, a cada década que passa, ele reaparece. Mais jovem, mais forte e com um rosto completamente diferente. Então, o que diabos é o James Bond? Há duas grandes teorias, a do codinome e a do multiverso. A teoria do codinome. A premissa é simples. James Bond não é o nome de batismo dele. Não. James Bond é um título. É um cargo corporativo. É tipo gerente regional de vendas. Só que em vez de vender papel, sua meta é derrubar governos e explodir bases secretas em vulcãos. Pense comigo, nós aceitamos numa boa que o chefe do MI6, sempre chamado de M, tivemos o M de Bernard Lee, o M de Robert Brown, Judi Dench e Ralph Fiennes. São pessoas diferentes, com vidas diferentes. Então, por que o agente 007 seria diferente? O argumento aqui é que o MI6 precisa manter a lenda viva, o medo psicológico. Quando o agente morre, se aposenta ou simplesmente fica velho demais para pular de paraquedas sem quebrar o quadril, a agência recruta um novo órfão, faz uma lavagem cerebral e diz: parabéns, a partir de hoje seu nome é James Bond. E não é só especulação, o próprio filme te dá essa dica. Em 1969, Sean Connery saiu da franquia e entrou George Lazenby. Logo na primeira cena, ele entra numa briga na praia. A garota foge e ele fica lá, sozinho. O que ele faz? Quebra a quarta parede e diz: ele sabe, dentro da narrativa, esse novo Bond sabe que existiu um antecessor. Ele se compara ao outro cara. Isso resolveria o maior problema da franquia, a esquizofrenia de personalidade. A teoria do codinome diz que o MI6 escolhe o agente certo para a época certa. Nos anos 70, precisavam de um galã engraçado. Chama o Roger Moore. Nos anos 80, o mundo ficou sombrio. Chama o Dalton. O nome permanece. O homem muda. Mas aí vem o filme Skyfall e joga um balde de água fria nessa teoria. Porque em Skyfall, nós vamos até a casa de infância do Bond. E lá no cemitério da família, vemos os túmulos dos pais dele. A não ser que o MI6 seja tão paranoico a ponto de criar um passado falso, contratar atores para serem pais mortos e esculpir lápides falsas no meio do nada na Escócia, essa teoria sangra aqui. James Bond nasceu James Bond. O que nos leva à segunda opção. Teoria 2. O multiverso e a linha do tempo flutuante. Se James Bond não é um cargo, ele é uma entidade de quadrinhos. É exatamente o mesmo truque que a Marvel e a DC usam há décadas. O personagem é uma constante, mas o mundo ao redor dele desliza para o futuro. A prova cabal disso é o reboot de 2006. Nesse filme, vemos o Bond do Daniel Craig ganhando o status 00 pela primeira vez. Ele é um novato impulsivo que comete erros, mas espera, se ele é um novato, como o Pierce Brosnan já tinha salvado o mundo 4 vezes nos anos 90, como Roger Moore foi para o espaço em 1979, simples, universos paralelos. Cada ator ou cada era é uma bolha da realidade separada. No universo A, temos a Guerra Fria, a tensão com a União Soviética e vilões que querem dominar o mundo com lasers gigantes. No universo B, temos o colapso da União Soviética, a mídia manipuladora. No universo C, temos o pós-11 de setembro, cyberterrorismo, financiamento obscuro e traumas psicológicos. Mas sabe uma coisa? Talvez eu esteja pensando demais. Talvez a resposta não esteja na lógica interna dos filmes, mas no que o James Bond representa. James Bond é um mito moderno, assim como os gregos tinham Hércules e os britânicos medievais tinham Rei Arthur. Nós temos esse espião de terno. Nos anos 60, o mundo precisava de um herói intocável, que vencesse o comunismo sem amassar a gravata. Nos anos 2000, precisava de um herói que sangrasse, que chorasse, que mostrasse que salvar o mundo tem um custo alto para a alma. A mágica
É justamente essa capacidade de morrer e renascer, sempre igual, mas sempre diferente, refletindo os nossos medos e os nossos desejos da época. Ele é um espelho, e enquanto houver vilões megalomaníacos e pessoas querendo ver explosões no cinema, o James Bond vai voltar, não importa se é um nome, um título ou um clone.